Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao nosso curso de Geografia Geral e do Brasil 2023 e atualizado já também para 2024. Hoje nós estaremos fazendo aqui, quase não sai, né? Estaremos fazendo aqui questões relacionadas à nossa última aula que falamos, né? São questões relacionadas a espaço, paisagem, lugar, região e território. Vamos ver como é que os concursos cobram esses pormenores, né? Na última aula nós falamos sobre esses temas e agora nessa aula de hoje vamos fazer questão. Vamos então trabalhar agora essas questões para você ver como são cobradas nos concursos essas questões. Vocês vão ver que nos concursos, a depender da banca, as questões se tornam bastante complexas, tá? Bastante complexas. Mas, se a gente estudou corretamente, a gente consegue responder com tranquilidade. Vamos responder, então, questões da banca Objetiva Concursos. Essa banca, ela costuma ter questões bastante difíceis, mas nada que a gente não consiga dominar e responder. Vamos aqui à nossa primeira questão. É uma questão aqui que foi feita para a Prefeitura de Horizontina. Essa banca ela costuma fazer muitas questões de prefeituras, tá? A prova de professor de geografia, você vê que é a questão atualizada que eu trouxe aqui para você, ó, 2023 já. Primeira questão, então, diz o seguinte: existem diversas maneiras de se estudar e delimitar uma unidade de paisagem geográfica. O mais importante é estabelecer critérios e compreender a interdependência de todos os elementos que integram. Sobre as etapas para o estudo da paisagem, analise os itens abaixo. Então ele nos traz aqui uma questão que fala o seguinte, ó: estudar e delimitar uma unidade de paisagem geográfica. O mais importante é fazer o quê? Estabelecer critérios e compreender a interdependência. Na geografia, a gente falou sobre esse assunto. Há uma interdependência entre os fatores geográficos. Clima, que é influenciado pelo relevo, e relevo, que é influenciado pelo clima. Na geografia, a gente faz um estudo, a gente chama de estudos morfoclimáticos. É uma relação de interdependência desses elementos geográficos. Todos os elementos que a integram sobre as etapas de estudo da paisagem geográfica, analise abaixo. Então, para estudar a paisagem geográfica, a gente depende de compreender essa interligação entre esses elementos, né? Então, aqui, ó, definição somente da escala temporal da abordagem, é a primeira alternativa. Você vê que a banca ela vai trazer assim, ó, 1, 2, 3, 4 alternativas e depois ela pede para você marcar a correta. Então, é assim, ó. Então, sobre essas etapas de estudo da paisagem geográfica, o que a gente faz? A gente vai definir somente a escala temporal de abordagem, a gente vai caracterizar a estrutura geológica, geomorfológica e pedológica, identificar problemas de erosão e uso de solo. Ó, certamente essa aqui está correta, tá? Certamente essa aqui está correta. Ó. Porque definição somente, então isolaria essa de cá. Então essa aqui logo a gente vai perceber que essa aqui não está correta. Então a gente não vai marcar essa aqui. Caracterização climática. Temperaturas médias, ocorrência de chuvas e ventos ao longo do ano e alterações observadas nos últimos anos. Geografia realmente faz isso para análise da paisagem. Por quê? Porque quando a gente vai analisar a paisagem, a gente analisa tanto a parte geológica, geomorfológica, pedológica. O que é pedológica? Pedológica é o estudo das rochas. Geomorfológica é o estudo das formas. E geológica é o estudo das camadas geológicas de acordo com as eras geológicas, né? Geológica a gente está falando de quê? De estrutura da Terra, tá? Estrutura da Terra. Tanto a estrutura geológica, numa escala de tempo, que as camadas vão se acumulando ali, tanto geomorfológica quanto pedológica, estudo das rochas, estudo das formas e estudo da estrutura. E então não poderia ser somente
Por isso que a gente isolou aquela ali. Identificar ecossistemas existentes. Essa também está certo, né? A gente não pode analisar na geografia, o estudo da paisagem, sem analisar a caracterização da estrutura, o clima, e os ecossistemas, tanto os vegetais quanto os ecossistemas que a gente chama de seres vivos. Então a resposta certa seria 2, 3 e 4. Então aqui não poderia ser A1. Viu aí como é que é cobrado esses conhecimentos? São os conhecimentos bem aprofundados assim, da geografia, né? E aí nas provas de concurso ele vai pedir dessa forma. Vai pedir dessa forma aí. Às vezes até um pouco mais avançado, um pouco mais difícil. Então aqui, ó, vamos para a próxima questão. Banca também é a objetiva. Prefeitura de Gramado, dos Loureiros. Foi uma prova em 2023 para professor de geografia. Ó. Considerando-se as características dos cursos das águas fluviais, assinale a alternativa que preenche as lacunas abaixo. A aptidão que um fluxo tem de carregar o material de um determinado tamanho é sua, aí ele bota aqui, é competência ou é capacidade? Como seria de se esperar, quanto maior o volume de um fluxo, maior a carga de suspensão e de fundo capaz de ser transportadas. A carga sedimentar total que o fluxo transporta é a sua, e aí ele nos dá aqui, ó, essas alternativas que a gente vai ter que escolher. Então aqui, ó, a aptidão que um fluxo tem de carregar o material de um determinado tamanho, isso é a sua capacidade, a capacidade de carregar, né? A carga sedimentar total que o fluxo transporta é a sua competência. Então seria essa alternativa, capacidade e competência. Vamos verificar para dar a resposta correta. Porque as alternativas elas se parecem bastante. Então, ó, capacidade e competência, ou seria competência e capacidade? Será que a aptidão que um fluxo tem de carregar material de um determinado tamanho é a sua competência, certo? É a sua competência e não a sua capacidade. Então seria aqui, ó, competência. Competência para quê? Para carregar o material de um determinado tamanho. Então isso é a competência. Já a capacidade, a carga sedimentar total que o fluxo transporta é a sua capacidade. Então a resposta seria aqui, ó, a letra D. As outras, ó, botou aqui velocidade, que não tem nada a ver. Então você só poderia ter dúvida aqui entre A e D se você observasse bem. Não vou dizer que é uma questão fácil, mas também não é de um nível muito difícil, né? Agora aqui, ó, mais uma questão da banca objetiva. Nós temos a Prefeitura de São Sebastião do Cai, na área de geografia. Essa questão foi de 2022, banca objetiva concurso também. Com base na obra de Suerter-Garay, pode-se dizer que para Milton Santos o conceito de paisagem é... O que é o conceito de paisagem? O conceito de paisagem que Milton Santos nos chama aqui a atenção, ele é embasado em um conceito bastante teórico e filosófico até, de análise desse espaço. Então você vê que a gente viu ali como analisar geomorfologicamente, estrutura, relevo, clima, vegetação, seres vivos, que a gente chama de ecossistema, e aí tem diversos ecossistemas variados. Já Milton Santos ele traz uma abordagem do seguinte, ó, conceito de paisagem, formada por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório. Essa questão aqui, ó, ela vai ficar errada justamente porque isso aqui, ó, contraditório, não é contraditório, tá? Então por isso essa questão ficou errada. Essa alternativa, né? Aí vem, concebido como conceito de paisagem, é concebido como uma expressão materializada do espaço geográfico, interpretando-a como forma. É isso mesmo aqui, ó, o espaço geográfico, a paisagem é a forma materializada daquilo que a gente chama de espaço geográfico. É um constituinte do espaço geográfico, sistemas de objetos. Aqui também está correto, então as alternativas certas vai ser 2 e 3. Não é? 2 e 3, portanto, letra C.
2 e 3, letra C. E então, vamos para a nossa próxima questão. Aqui, questão agora, número 4. Ó. Banca também objetiva. Prefeitura de Venâncio Aires, 2021. Diz assim, de acordo com Santos, de acordo com Santos, em Santergai que escreveu ou usou os conhecimentos, os livros de Santos, Milton Santos, né? Sobre alguns conceitos básicos, numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa correta. Essa banca ela faz isso, ela pega aqui a alternativa e aí você vai marcar. Espaço geográfico, o que é? É um conjunto de formas que em um dado momento exprimem a herança que representa as sucessivas relações localizadas entre homem e natureza. Então, essa questão aqui, ela requer de nós que a gente conheça o que Milton Santos chama de espaço e o que ele chama de paisagem. Que na geografia humana é bastante usado esses conceitos aí por esse geógrafo tão importante na geografia. Então aqui, por exemplo, ó, esse aqui é o conjunto de formas. Quando você vê já falando de formas, você já sabe que é paisagem, tá? É número 2, marcar de verde. Aí você vê aqui, ó, é um sistema material. Também é um sistema material, né? É um sistema material. Então, por isso aqui você já pode matar a questão. Por quê? Porque o espaço, ele não é um sistema material. Agora eu vou pegar amarelo aqui para marcar o que é espaço geográfico. Porque aqui, ó, espaço geográfico é o quê? É sempre um presente, uma construção horizontal, uma situação única. Você vê que é bem filosófico, né? É um sistema de valores que se transforma permanentemente, né? Isso é o que se chama de espaço. Então não é bem facinho dizer o que é espaço e o que é paisagem nessa concepção miltoniana, ou seja, de Milton Santos. Vou pegar um verde aqui, marcar a alternativa certa, que é B, né? 2 e 1. Ou seja, aqui, ó, paisagem é o conjunto de formas que em um dado momento exprime as heranças que representam sucessivas relações localizada entre o homem e a natureza, e é um sistema também, paisagem também é um sistema nessas condições relativamente imutável. E o que ele chama de espaço geográfico? Ele diz que é um sistema sempre presente, sempre um presente, uma construção horizontal. Ou seja, que todos os homens estão construindo ao mesmo tempo, uma situação única. E é um sistema de valores que se transforma permanentemente. Então, por exemplo, as indústrias elas mudam. As indústrias elas mudam tanto espacialmente quanto muda a forma como elas atuam. Viu como o espaço geográfico é bem complexo? Falar de espaço geográfico não é tão simples assim. Quando a gente está ensinando em sala de aula, a gente diz assim, ó, espaço geográfico é o espaço alterado e modificado pelo homem. Mas quando você pega uma prova, vem uma questão assim, e fica complexo para entender. E aí você ali na correria, você tende a errar uma questão dessa. Vamos para a questão 5, para a gente finalizar esse vídeo e fazer em uma outra aula mais questões sobre esse tema. Vamos dizer assim, a banca objetiva concurso também. De acordo com Milton Santos em Santergai, é correto afirmar que o trecho abaixo se refere a... Aí ele está querendo saber o que é isso, aqui, do que ele está falando. Se ele está falando de espaço geográfico, de lugar, de paisagem, de território. Então aqui, ó, é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e de sistemas de ações não considerados isoladamente, mas como um quadro único no qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem formada por objetos naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos mecanizados e depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. A mim soa que ele está falando de espaço geográfico, né? De espaço geográfico. Vamos conferir para verificar essa alternativa qual é a mais correta. Então aqui, quando a gente vai analisar, né, é formado por um conjunto indissociável, solidário, também contraditório. Você vê que ele mesmo está dizendo que não é simples estabelecer o que é espaço geográfico, né?
Um sistema de objetos e ações, uma coisa que é ao mesmo tempo objeto, ou seja, palpável, e ao mesmo tempo é algo que você não consegue tocar. Você não consegue, não é uma coisa que tem uma forma definida, né? Não considerado isoladamente, aí ele fala o seguinte, ó, que no começo era a natureza selvagem, formada por objetos naturais, mas que ao longo da história vem sendo substituído por objetos fabricados, técnicos, mecanizados e depois cibernéticos, que ele está falando aqui da era da informação já, né? Então, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Isso, ele não pode estar falando de outra coisa. Ele só pode estar falando de espaço geográfico, né? Só pode estar falando de espaço geográfico. Bem complexo, mas a gente vai estudando e vai percebendo que dá para responder. Mesmo quem fez a faculdade de geografia tem dificuldade com esses termos quando pega ali em diversos autores fazendo essas abordagens um tanto quanto filosóficas, né? Um tanto quanto filosóficas. Mas hoje não é possível mais fugir e dissociar as disciplinas. É tanto que a gente chama de interdisciplinaridade. Interdisciplinariedade. Ou seja, o que é isso? O conjunto das várias disciplinas que estão interrelacionadas. Então, quando a gente trata de um assunto, a gente, na verdade, tem que pegar conceitos e ideias de várias outras disciplinas para conceituar e para entender aquele assunto que a gente quer. Vamos finalizar, porque aí a gente vai, na próxima aula, para não ficar muito cansativo, a gente já vai fazer a questão 6, e aí a gente vai até a 10. Você vê que vem bastante disciplina ainda, bastante questão ainda. E aí, na sequência, a gente já avança para um outro conteúdo da geografia. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que você tenha acompanhado o curso aí, que seja proveitoso para você. Até a nossa próxima aula. Um abração. Não esqueça de curtir, deixar seu like, faça um comentário, ajude o canal a se desenvolver. Se você está no YouTube. Valeu!